Bom dia, irmãos. Hoje, 16 de agosto, um domingo especial, uma manhã especial, onde vamos juntos louvar ao nosso Deus. No dia 12/8, quarta-feira passada, completamos efetivamente 59 anos de organização da nossa amada Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E o mês todo é um mês especial de aniversário, mas dia 12 foi o dia da organização. Eu queria deixar uma palavra com os irmãos. É fundamental sermos uma igreja fiel e relevante. O que é isso? Fiel às Escrituras e relevante pelo seu trabalho. Não podemos negociar a verdade e nem apenas guardá-la como uma relíquia. O Evangelho não é para ser retido, mas sim anunciado. Não é para ser discutido, mas proclamado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. Como a igreja primitiva, precisamos sair do campo da discussão teológica para o território da ação missionária. Não podemos confortavelmente apenas nos deleitarmos em estudos maravilhosos entre quatro paredes, enquanto lá fora as pessoas estão perecendo sem a esperança do Evangelho. É tempo de voltarmos ao nosso primeiro amor, à paixão dos nossos pais na fé e revermos nossos conceitos e valores e prosseguirmos resolutos, crendo que o melhor daquilo que já experimentamos no passado pode ser medidas mínimas daquilo que Deus pode fazer em nossa igreja e através dela, daqui para frente. Conclamamos então, a essa amada igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, a acertarmos nossa vida com Deus e uns com os outros, tapando as brechas e avançando para um tempo novo de crescimento no conhecimento e na graça de Cristo. E eu desafio agora, Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, avante, vamos em frente, vamos ser abençoadores em nome de Jesus. Hoje, um tempo especial de louvor também, como temos tido todo domingo. Hoje conosco, o Paulo Rogério, ele é do Renascer Praise de São Paulo. Louve agora com esse irmão, levante o altar de oração na sua casa, deixe o Espírito Santo derramar sobre sua vida. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Nós somos a Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia e é um prazer estar, na sua casa, adorando, juntamente com todos vocês, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo. Saiba que Deus se faz presente e eu te convido a adorar conosco, a celebrar esse tempo tão especial. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vamos cantar mais uma vez. Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor um pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu acredito que nós nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. Nenhum dinheiro do mundo pode pagar ou poderia pagar esse sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então nessa manhã eu te convido a adorar e agradecer e engrandecer o nome de Jesus, porque se não fosse essa morte, esse sangue vertido naquela cruz, aonde nós estaríamos e o que seríamos? Então adore. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você pode cantar: vim para adorar-te, cante. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim. Sejam todos bem-vindos e acolhidos nessa manhã. O nosso Deus é muito bom e por isso que nós vamos adorá-lo em todo o tempo. Aleluia! Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecendo-te eu quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecendo
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir a tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Cante isso, Senhor. Senhor, te quero ouvir, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais, te quero mais, Senhor Jesus, te quero mais de ti, Senhor. Por isso eu te busco ansiosamente, Senhor Jesus. Amém. Em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Meus irmãos, nós temos que buscar primeiro a Deus em tudo na nossa vida. Colocar toda a nossa vida, tudo que temos e possuímos na mão de Deus, e Ele fará o resto por nós. Vamos ser fiéis, né? Tanto no coração quanto no dízimo. Vamos viver a plenitude de Cristo. Está aí passando embaixo a nossa conta bancária. Continue investindo numa igreja que está em movimento, guiada pelo Espírito Santo. Podemos estar com o templo fechado, mas a igreja continua em movimento, dinâmica, e o Espírito Santo nos guiando. Invista e participe sempre conosco, tá? Você pode também, se precisar, ligar no 32368400 e conversar conosco, que nós podemos te ajudar. Fica agora, né, com mais um louvor com Paulo Rogério. Canta com ele, adore, entregue, consagre a sua vida a Deus. É bom te adorar, Senhor, por isso eu derramo o meu coração em ti. Tu és tudo para mim, Senhor, tudo para mim, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso Deus, formoso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso, formoso Deus, formoso Deus, formoso Deus. Eu preciso de ti, Senhor Jesus, por isso eu derramo o meu coração em ti, Senhor, e lanço toda a minha ansiedade, Senhor, em ti, Jesus. Eu te convido a colocar a mão no seu coração nesse momento, nessa manhã. Deus conhece você, Ele sabe tudo de você. As palavras não chegaram à boca, Ele sabe de tudo. Eu não sei o que você está passando, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua tristeza, mas Deus, nessa manhã, tem esperança para você. Ele tem paz para você. Seja qual for a sua dor, a sua angústia, sabe que o Senhor está próximo a você, Ele está do seu lado, Ele está dentro de você. Então coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nessa manhã nós estamos nesse culto online da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que nesse exato momento está rompendo com paredes. E a tua igreja, Pai, ela está em toda parte do mundo agora, te adorando, muitas pessoas conectadas, muitas pessoas clamando por ti, precisando de respostas, precisando de milagres, precisando de restauração. E nessa manhã nós oramos para que a tua mão alcance cada filho teu, onde quer que esteja, alcance cada coração, cada necessidade, cada dor, enxuga cada lágrima, Senhor. Traz consolo nessa manhã, traz a paz que excede todo entendimento. Guarde os nossos corações em ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus guarde o meu e o seu coração. Fique na paz. Prepare o seu coração agora, porque daqui a pouco nós teremos a palavra do Senhor, e essa palavra vai trazer ânimo para a sua vida, vai trazer esperança para você. Abra bem os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você. Deus te abençoe no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Nossos aniversariantes da semana, os nomes chegaram até mim. Dia 17, o Marcos Pereira Xavier, o Pedro Pacheco de Camargo e a Sara Almeida Alves dos Santos. Dia 18, a Maria Angélica Canelhas Gomes, a Keila Maria de Freitas Queiroz. Dia 19,
a Lúcia Maria Vieira Fernandes. Dia 20, presbítero Josafá Valim de Lima e a Suziane Ribeiro Arantes. Dia 21, a Débora Borges de Faria Medeiros. Dia 22, o Jabes André Silva Alves e a Joana Dark Lopes. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, derrame ricas bênçãos e que esse novo ano seja um ano de vitórias, né? E que vocês, ao mesmo tempo que são abençoados por Deus, sejam abençoadores em nome dele. Queríamos também cumprimentar os casais que completam mais um ano no seu casamento. Que vocês sejam renovados agora em aliança, na aliança que fizeram, e que a família de vocês sejam abençoados. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado por esse tempo de escola dominical. Tempo que podemos dedicar ao Senhor, ouvir a tua voz, cantar louvores ao teu nome, adorar o teu nome. Pai, queremos dizer que somos do Senhor e queremos mesmo, Pai, que o Senhor nos use como instrumentos teus. Pai, usa as nossas vidas totalmente, integralmente. Queremos dedicar e consagrar toda a nossa vida a Ti. Pai, então, que possamos ser abençoadores em Teu nome, ó Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado porque vidas estão investindo, né? E a igreja continua em movimento, sempre guiado pelo Espírito Santo. Continue nos abençoando, Pai. Pai, abençoe agora cada aniversariante, Pai, cada irmão que completa mais um ano de vida essa semana. Mesmo que os nomes não estão aqui no boletim, Pai, o Senhor conhece a cada um, visita de uma forma especial e traz mesmo um presente do Senhor e um abraço especial do Senhor nesse dia de aniversário. Pai, visita também as famílias e os casais estão completando mais um ano, né, de casado no seu matrimônio. Pai, restaura as alianças, restaura a união e que sejam casais e famílias abençoados pelo Senhor. Pai, fica conosco e continue falando aos nossos corações nessa dominical. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns avisos aí, né? Estamos aí no mês de aniversário da igreja. Hoje estará conosco, tanto na escola dominical quanto nos cultos às 17 e 19 horas, o pastor Renato Duarte. Ele é da Igreja Presbiteriana do Setor Sul, em Anápolis, Goiás. Bênção, fica firme aí ouvindo essa palavra de hoje. Dia 23, nossa EBD e cultos. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estará conosco. E no dia 30, né, na escola dominical, o pastor Elias Dantas, bênção também. E à noite, o pastor Honório, né, que dirigirá os cultos. Em todos os cultos também, uma participação especial de louvor, né, levando a adoração ao nosso Deus. Continuamos com os nossos cultos sempre online, né, continuamos ainda online, às 17 e 19 horas, desculpa, tá? Então hoje com o pastor Renato Duarte, eu já falei, culto de quarta-feira ao vivo pelo YouTube, estudando o livro de Juízes, participem, um tempo que você pode fazer pergunta, tá? Pelo YouTube você pode participar. Na sexta-feira estamos com Orando em Família Especial do mês de aniversário da igreja, toda sexta-feira um ministério da igreja estará dirigindo essa reunião e continuamos numa igreja dinâmica. O templo está fechado ainda, mas a igreja continua em movimento, guiada pelo Espírito Santo. Vamos ter agora uma palavra do nosso querido pastor Bernardo, pastor da nossa igreja, né, mas que está fazendo a implantação da congregação do Alto, a Igreja do Alto, né, vinculada à nossa igreja. O pastor Bernardo está lá, né, mas vai trazer uma palavra para nós na nossa escola dominical. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no lar de cada um de vocês. Que privilégio a estar aqui com vocês esta manhã. Um mês tão significativo para a nossa igreja, onde nós comemoramos 59 anos de organização da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Que privilégio é fazer parte da equipe pastoral desta igreja. Uma igreja plantadora de novas igrejas. Eu estou em um projeto de plantação da Igreja do Alto, da Igreja Presbiteriana do Alto, lá no bairro Grande Marileusa. Nós também estamos online neste tempo, mas nós temos mais outros 2 projetos em nossa cidade. Atualmente temos 3 congregações da nossa igreja. E vejam como a Segunda Igreja tem abençoado a cidade de Uberlândia nesses 59 anos. E você pode sentir
parte disso. Parabéns, você que caminha conosco, você membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, você que está nos visitando hoje neste encontro, nesta manhã, se você está passando por hoje, que essa possa ser a sua igreja e sinta-se privilegiado por ter a oportunidade de fazer parte de uma igreja que tem uma história na cidade de Uberlândia, uma história abençoadora. Eu quero deixar com vocês um trecho da Palavra de Deus de uma igreja que me lembra muito a Segunda Igreja Presbiteriana em alguns aspectos, que é a igreja da cidade de Filipos, quando Paulo escreve a carta aos filipenses, uma igreja amiga, uma igreja parceira no ministério de Paulo, uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que tem vivenciado e aprendido da alegria de Cristo Jesus, apesar de todas as dificuldades. E como nós, da Segunda Igreja, nós também temos a oportunidade de aprender dessa forma. Paulo, no primeiro capítulo, Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo começa agradecendo ao Senhor. E ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 16, nós vemos a primeira passagem de Paulo por esta cidade. Quantas coisas Deus fez ali naquela cidade através de Paulo. Como, por exemplo, nós temos a conversão de Lídia, uma mulher, uma vendedora de púrpura, uma mulher muito influente naquela cidade. Nós temos a libertação de uma jovem que estava sendo oprimida por demônios, por espíritos de adivinhação, e o Senhor Jesus liberta a vida daquela jovem. Nós temos também a conversão do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro presenciou aquele grande milagre. Mas não só o carcereiro, mas toda a sua família. E quando nós olhamos para o texto aqui de Paulo agora, 10 anos depois daquela passagem, ele escreve para esses irmãos e diz: eu agradeço ao Senhor por tudo que eu estou lembrando que aconteceu, da obra que Cristo está operando através da igreja em Filipos, através da vida de cada um de vocês, e como foi bom estar aí com vocês. Quando nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus já fez na nossa igreja, na Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, nós temos a oportunidade de agradecer ao Senhor. Você que está nos assistindo agora, se você tem algum testemunho de algo que você vivenciou, passou na Segunda Igreja Presbiteriana e que você agradece ao Senhor, eu te desafio a postar esse testemunho. Marcar a nossa igreja, você pode postar de forma escrita no Facebook, no Instagram. Marque a nossa igreja também. Se você quiser postar um breve depoimento, um stories no Instagram ou no Facebook e marcar, contando algum testemunho, de alguma vivência, de um momento que você se lembre e você agradece ao Senhor por ter passado por esse momento junto da nossa igreja. Eu te desafio a fazer isso durante esta semana. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitos testemunhos daquilo que Deus fez através da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Paulo ele segue, ele diz: fazendo sempre com alegria. Isso é motivo de muita alegria para Paulo. Mas sabe, meus irmãos, motivo de grande alegria para Paulo não era a obra especificamente da igreja em Filipos, ou da obra da vida de Paulo, mas daquilo que Cristo estava fazendo através da vida deles. Nosso maior motivo de gratidão é aquilo que Cristo está fazendo através de nós, através da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
através da obra de Cristo Jesus, que morreu, que se entregou, que pagou o preço dos nossos pecados, nos deu uma nova vida. E ao longo da história, o Senhor tem alcançado a vida de pessoas e temos visto vidas sendo transformadas. E ao longo da história da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, nós podemos testemunhar das transformações que o Senhor Jesus tem feito na vida das pessoas, nas famílias, das crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos idosos, em cada ministério da igreja. O Senhor Jesus está trabalhando através da nossa igreja. Isso é um motivo de grande alegria para nós. Paulo, ele segue mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela cooperação no Evangelho. Esta carta, Paulo está agradecendo esses irmãos, porque eram irmãos parceiros. Quando Paulo estava na prisão, neste momento, em Roma, eles enviam um dos seus líderes, Epafrodito, para levar notícias da igreja e levar também uma oferta para Paulo, para que Paulo pudesse se manter ali naquele momento, suprir algumas das suas necessidades. E Paulo está agradecendo pela cooperação desses irmãos, pela parceria, pela fidelidade, pela amizade, pelas contribuições. Nós temos testemunhado de uma igreja, meus irmãos, que nós podemos agradecer. Eu que estou plantando uma nova igreja, testemunho disso. Uma igreja parceira, uma igreja amiga no trabalho de plantação de novas igrejas em nossa cidade. Quantos missionários podem testemunhar também, dizer que agradece pela cooperação no Evangelho de Cristo Jesus, a nossa igreja parceira, através de cada ministério do trabalho em nossa cidade. Quantas coisas nós podemos agradecer enquanto a nossa igreja tem sido parceira no Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, então, ele diz que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos uma grande certeza aqui, que Cristo Jesus começou esta obra, começou a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia através da ação do teu Santo Espírito. E ele está trabalhando hoje em nossa igreja. E ele há de completar essa obra. Muitos anos de vida pela frente, até o grande dia do Senhor Jesus. E que todos nós, como igreja, a igreja de Cristo, estaremos reunidos na eternidade. Mas até lá, aquele que começou está trabalhando e nós temos a certeza que ele irá completar. E Paulo termina dizendo, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque Paulo conhece esses irmãos. É justo que eu, como pastor da segunda igreja, pense assim desta igreja. Pense assim da segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, que tem se movido, cooperando com o Evangelho de Cristo Jesus, com o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns para a nossa igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela segunda igreja presbiteriana de Uberlândia, pela grande obra que o Senhor tem feito através dessa igreja ao longo dos 59 anos. Cada pastor que passou por nossa igreja, cada pastor que nasceu da nossa igreja, cada missionário, cada ministério, cada vida alcançada, Pai, cada família restaurada, ó Deus. Nós te glorificamos, Pai. Quando nós lembramos de quantas coisas o Senhor já fez, nós damos graças ao Senhor, ó Deus, pela sua obra, através de nós, através da segunda igreja, Pai, pela obra de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, vamos agora então multiplicar em salas. Um tempo especial de ouvirmos mais a voz de Deus através de um pregador especial. E hoje, como vamos funcionar? Pastor Renato Duarte, que está conosco, né? Ele vai falar agora, na continuidade aqui, nesse mesmo link que nós estamos, tá? Para adolescentes, jovens, sala de famílias e adultos. Então, continuamos juntos aqui, na sequência, logo após, né, eu terminar os avisos aqui. E o Ministério Infantil também vai estar disponível aí já o link para a aula que vai ser com o tio Alisson e a tia Cris. Também um tempo especial para as crianças. Uma sugestão. Se os pais têm que acompanhar as crianças, a
a gente sugere que você fique na sua sala primeiro agora, ouça o pastor Renato Duarte, e na hora que encerrar a escola dominical, você clica no link das crianças, vai estar lá a aula disponível e você pode assistir com o seu filho, tá bom? Nós teremos então agora, né, a nossa multiplicação em sala. Ouça, né, deixa Deus falar ao seu coração agora através da vida do pastor Renato Duarte. Vai ser bênção, um tempo especial na nossa escola dominical, né, e uma palavra de Deus para a sua vida. Olá, sou Renato Duarte, pastor na Igreja Presbiteriana Setor Sul, na cidade de Anápolis, Goiás. Sou casado com Raquel e pai de 3 filhos, Marcelo, de 22 anos, Júlia e Isabela, gêmeas de 7 anos. Agradeço de coração o convite para pregar na celebração de 59 anos dessa igreja que é tão especial e importante na cidade de Uberlândia, a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia. Já tive o privilégio de visitar a cidade algumas vezes e sou encantado com a cidade de Uberlândia, um povo hospitaleiro, uma cidade desenvolvida, e desejo realmente que Deus abençoe vocês e fortaleça todos os crentes da segunda igreja presbiteriana para continuarem cumprindo sua missão de amar a Deus e servir ao próximo, serem sal e luz nessa cidade para a glória de Deus. Estaremos juntos em 2 ocasiões nesse dia de hoje, agora na escola dominical e logo mais no culto, e refletiremos na exposição do texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, agora pela manhã, na escola bíblica dominical, e à noite refletiremos em Marcos capítulo 5. Eu creio que será uma bênção para a minha vida e também para a sua vida. Então eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. É um texto riquíssimo que nos revela muito a respeito de Jesus Cristo e revela também muito a respeito de nós e da fé e do grau e maturidade da fé que professamos ter. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, diz-nos o texto, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra do Senhor. Esse texto revela muito a respeito do tipo e da maturidade de fé que os discípulos possuíam. E esse texto também revela muito a respeito da maturidade da nossa fé, da consistência da nossa fé, da solidez das nossas convicções. Além disso, esse texto também nos revela muito a respeito de quem é a pessoa de Jesus, de sua compaixão, de sua ternura e de sua longanimidade, essa paciência estendida em lidar com a nossa imaturidade, a nossa dificuldade e demora em amadurecer em confiança nele. O texto começa nos dizendo: naquele dia, sendo já tarde. É importante que nós compreendamos o que ocorreu durante todo aquele dia, o período da manhã, o período da tarde, porque nós estamos no final de um dia com Jesus cansado. Mas antes da gente conhecer um pouco desses detalhes, é importante a gente se lembrar que desde o capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, Jesus já havia realizado várias manifestações de sinais e maravilhas aos seus discípulos. Jesus havia feito a pesca maravilhosa quando ele chama Pedro, Tiago e João. Os discípulos experientes na pescaria ficaram a noite toda, a madrugada toda, não pescaram nada, e Jesus ordenou que lançassem as redes ao mar,
e quando obedecem à voz de Jesus, mal conseguem trazer os peixes para dentro do barco e as redes começam a arrebentar. Tamanho a manifestação do milagre de Jesus. Jesus havia curado a sogra de Pedro, que estava gravemente enferma com a febre altíssima. Depois que Jesus cura a sogra de Pedro, uma multidão se junta à porta da casa de Pedro e Jesus, repleto de compaixão, graça e bondade, cura aquela multidão enferma, e o texto diz que ele cura enfermidades, cura lunáticos, doentes mentais e expulsa demônios. Em Marcos, nós temos ainda no capítulo 2, Jesus entrando numa sinagoga, o espaço de culto dos judeus do primeiro século, e ali um homem fica possesso e Jesus expulsa demônios desse homem dentro da sinagoga. Nós temos ainda em Marcos 2, um homem leproso que recebe a cura de Jesus, e nós sabemos muito bem que a lepra era um atestado de condenação naquele período. A lepra separava as pessoas de sua família, separava maridos de suas esposas, de seus filhos. A lepra separava as pessoas do convívio social. A lepra era praticamente a garantia de que a pessoa viveria em quarentena até o seu último suspiro. A lepra era meio que um atestado de óbito, era algo terrível. E Jesus, com a palavra de seu poder, cura um homem leproso. Além do mais, Jesus também cura um homem paralítico de nascença. Seus amigos descem esse homem do telhado e Jesus, com uma palavra de autoridade, cura esse paralítico. Aquele dia, marcado por muitas curas, muitos sinais espetaculares, muitas maravilhas, vai chegando para o final da tarde com muitos discursos, muitas pregações de Jesus. Jesus conta a parábola do semeador, que nós sabemos muito bem. Ele diz que o semeador sai a semear, uma parte da semente cai pelo caminho, vem as aves e comem, outra parte cai em terreno rochoso, começa a crescer, mas não tem a raiz, não tem espaço para a raiz aprofundar, vem o sol, queima e morre. Outra parte cai entre os espinhos e os espinhos crescem, sufocam aquela planta antes de sua produção, e uma certa quantidade de semente cai em terra boa. Essa prospera a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus explica muito bem o significado dessa parábola, bem como de várias outras parábolas. Esse foi o dia de Jesus, um dia com sinais, maravilhas, tendo os discípulos como seus espectadores. Os discípulos faziam parte daquele grupo seleto que viam, que conviviam in loco com as manifestações extraordinárias do poder de Jesus. Eles, mais do que ninguém, sabiam que Jesus era uma autoridade enviada pelo Pai. Pedro, em Marcos capítulo 8, revela que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, é um ungido. Os discípulos tinham já informações suficientes para descansar em Jesus, para depositar sua fé e sua confiança nele. O próprio Pedro, que viu peixes aparecendo em sua rede depois de uma noite de pesca, viu uma noite de pesca infrutífera, não é verdade? Viu sua sogra sendo curada, viu o leproso sendo purificado, viu o paralítico andando, viu o homem de mão murcha sendo restaurado. Pedro, como os outros discípulos, possuía informações suficientes para descansar em Jesus. Mas não é isso que a narrativa nos mostra. O texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, nos diz que, sendo tarde naquele dia, Jesus diz aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. Os discípulos não conheciam a agenda de Jesus, mas Jesus conhecia a agenda de seu Pai. Ele precisa passar por aquele mar, que é um grande lago, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, e ele precisava chegar a outra margem, onde curaria um homem marcado por uma legião de espíritos imundos. Jesus sabia que o Pai tinha obra para realizar. Jesus tinha pressa em cumprir a vontade de seu Pai. Ele era fiel, o Deus da compaixão, o Deus repleto de amor e graça, que deseja nos visitar, nos transformar, nos reconciliar com o Pai,
deseja lidar com nossas feridas, deseja sarar as nossas enfermidades. Os discípulos sabiam muito bem que esse Jesus era assim. Ele entra no barco e o texto diz, do verso 36, que despedem a multidão e o levaram assim como estava no barco. E o texto traz uma outra informação, diz que outros barcos o seguiam, possivelmente barcos de outras pessoas interessadas em Jesus, que haviam visto milagres, haviam ouvido os seus discursos, e essa multidão, pequena multidão com suas embarcações, seguiam aquele barco. E o texto vai nos trazer uma nota de tensão a partir do verso 37, dizendo que levantou-se um grande temporal de vento, a ponto das ondas se arremessarem contra o barco. E o texto diz, de modo que esse barco já estava se enchendo de água. Note bem, nós temos o barco dos discípulos onde Jesus estava, nós temos outras embarcações daqueles curiosos que acompanharam Jesus, aqueles discípulos que faziam parte de um grupo maior, e essa tempestade pega a todos. O texto diz que o vento é forte, as ondas são altas, e Jesus, no verso 38, estava na polpa, tranquilo, dormindo sobre o travesseiro. Mas essa não era a postura dos discípulos. Os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam preocupados. A natureza daquela ventania, daquela tempestade, era tal que esses discípulos, boa parte deles experientes no mar, profissionais da pescaria, temeram por sua vida. A ponto, diz-nos o final do verso 38, de acordar Jesus com uma nota de leve repreensão. Eles disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E aqui eu gostaria de uma breve interrupção para fazer uma pergunta a você. Você, depois de tanta caminhada, depois de ouvir tantas exposições bíblicas, depois de ter tido tantas constatações de que Deus é por você, de que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Deus entregou seu Filho e o fez maldito em meu e em seu lugar, Deus fez com que os nossos pecados fossem derramados em seu Filho. Deus enviou no seu Espírito que é santo. Esse Espírito habita em mim e em você. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus garantiu que a obra que Ele começou, Ele mesmo vai terminar. Deus nos tornou cidadãos da eternidade. Eu tenho absoluta convicção que assim como ocorre em minha vida, em sua vida não é diferente. Você experimentou várias manifestações extraordinárias do cuidado providencial de Deus, através de milagres e através dos milagres corriqueiros, como a saúde, a família, o pão sobre a mesa, a saúde, a restauração de uma enfermidade, o sustento na hora da dor, o consolo na hora da angústia. São tantas as manifestações e a pergunta é: quando vem o dia da adversidade, quando você enfrenta situações de crise, quando tempestades se levantam, você é daquele que descansa ou você faz parte desse grupo que, mesmo tendo visto tantas manifestações da graça, do amor e do poder de Deus sobre sua vida, ainda assim questiona: Deus, por que eu? Deus, por que o Senhor está direcionando sua atenção contra mim? Deus, por que essa situação não passa? Sou teu filho, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu me entrego, eu sirvo, eu procuro andar fielmente, eu procuro obedecer tua palavra, e por que essa situação tarda em ir embora? Porque meu filho está distante, porque meu casamento está problemático, porque minha saúde está definhando. Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que tudo isso está acontecendo na cidade onde eu vivo, com pessoas a quem eu quero bem, no país onde eu moro? Deus, por quê? Assim como os discípulos, você é daqueles que precisam de tantas demonstrações do amor de Deus, e as demonstrações precisam vir somente no formato de bondade. Quando vem a mudança da maré, quando vem a mudança climática, você questiona a soberania de Deus. Os discípulos sabiam muito bem quem Jesus era. Sabia de sua soberania, de seu poder, de sua glória, de sua majestade. Haviam visto leprosos sendo curados,
paralítico sendo levantado, mão murcha sendo restaurado, peixes aparecendo do nada depois de uma noite de pescaria, a febre bater asas e voar da sogra de Pedro. Foram tantas manifestações de milagres que atestavam, apontavam para uma única verdade: esse Jesus é o Cristo, digno de confiança, tanto nos períodos de bonança, quanto nos momentos de adversidade e luta. Quem é você diante das adversidades? Como você reage quando vem o dia mau? Como você lida com as turbulências da vida? Os discípulos repreendem Jesus. O Senhor não se importa que pereçamos. O Senhor se esqueceu da aliança. O Senhor deixou de ter compromisso conosco. O Senhor está dormindo. O Senhor deixou de se importar com a gente. O Senhor não se importa mais com a minha vida, com as minhas necessidades, com os meus dramas. Jesus, o verso 39 nos diz que Ele desperta e Ele repreende o vento e diz ao mar: acalme-se, fique quieto. Nós temos aqui uma palavra de ordem de Jesus Cristo. Assim como Ele expulsou o demônio dentro da sinagoga, o demônio que se manifesta num homem no momento de culto na sinagoga, assim como Ele disse a um paralítico: eu te mando, levanta. Assim como Ele pega na mão da sogra de Pedro e o simples fato de levantá-la, a cura já ocorre instantaneamente. Assim como Ele diz a um leproso: quero, fique limpo. Ele disse a essa tempestade: cala-te, acalme-se, fique quieta. Ele tem a palavra de ordem, a palavra de poder. Ele é o Senhor poderoso da história, o Deus todo soberano. E o texto diz que imediatamente o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Agora é o momento onde Jesus precisa revelar aos discípulos quem eles são, o grau de maturidade, a maturidade da fé, até onde eles cresceram, onde eles estavam e o quanto eles precisavam avançar. Jesus olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Uma outra tradução diz: por que vocês são assim tão covardes? E Jesus segue dizendo: como é que ainda não tem fé? Essa é uma tradução mais agressiva. Uma outra tradução diz: por que é que ainda a fé de vocês é tão pequena? Note, mais uma vez eu preciso enfatizar esse ponto. Os discípulos já haviam caminhado com Jesus uma certa jornada. Eles já haviam visto e ouvido e receberam informações suficientes da graça de Deus que atestavam e apontavam para um único ponto: Ele é o soberano da história, o Deus de glória em quem nós podemos de fato confiar. Ele diz, e os elementos da natureza, a enfermidade, tudo se lhe submete. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas note que aquela caminhada com Jesus, as manifestações de cura, de milagre, os sinais, os discursos de Jesus, por mais poderosos e cheios de autoridade que fossem, parece que não foram suficientes para amadurecer o coração dos discípulos. Os discípulos precisavam de uma jornada maior. Os discípulos passaram por uma situação de leve tormenta e isso foi suficiente para que eles duvidassem de quem era de fato Deus que estava com eles naquele barco. Os discípulos não conseguiam compreender que com Deus em nossa vida, com Deus no barco da nossa história, não há o que temer. As ondas podem estar grandes demais, a tempestade pode ser forte o bastante para desestabilizar as estruturas do nosso barco, mas se Deus está conosco, Ele cumprirá a sua palavra de poder, Ele permanecerá no controle e garantirá que os seus planos sejam cumpridos em nossa vida. Mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo perguntar a você, na medida em que os ventos avançam, as ondas crescem,
o mar tumultua. Como você reage? Você olha para Deus e questiona: suas promessas deixaram de ser cumpridas? O Senhor se esqueceu de mim? Seu amor por mim sofreu algum abalo? E enquanto isso, o texto diz: Jesus está tranquilo. Ele está tranquilo porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele vela pelos seus, ele zela de seus filhos, por quem desde a eternidade, com quem desde a eternidade ele se aliançou. Deus tem um projeto de amor por minha vida e por sua vida. Deus fez um pacto comigo e com você. E nesse pacto estabelecido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está o claro registro ali em Efésios 1, versos 3 a 14, de que Jesus derramaria seu sangue para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos libertar para uma vida abundante. Então você pode sim, a despeito da altura das ondas, da intensidade das tempestades, descansar em Deus. E se você não tem conseguido descansar, se você questiona o amor de Deus, talvez você faça parte desse amplo público que é revelado por Jesus, porque a sua fé ainda é tão tímida, porque você ainda é tão medroso. Como é que ainda tem essa fé tão pequena? Quando Jesus traz essa fala de exortação a seus discípulos, ele deseja não humilhar seus discípulos, mas constrangê-los, convocá-los a confiarem nele. Ele é o Deus da vida. Já havia dado manifestações mais que suficientes para que os discípulos descansassem em seu poder. E eu tenho absoluta convicção que Deus já concedeu a você e a mim manifestações mais que suficientes de sua graça, de sua misericórdia, de sua bondade. Eu e você somos convidados por Jesus Cristo a entregar a Ele o que nos espanta, a lançar sobre Ele todo o nosso fardo e receber dele o jugo suave, o fardo leve e encontrar descanso para a nossa alma. Pedro escreve a sua primeira carta no final do Novo Testamento e no capítulo 5 ele diz: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Seja sóbrio, o diabo é como um leão que ruge, andando ao redor procurando alguém para destruir. E Pedro diz: vocês precisam resistir ao diabo firmados na fé. Que fé é essa? É a confiança de que, a despeito das tribulações, das perseguições, das provações, Jesus Cristo é Rei, é Salvador, é soberano, governa a história, tem o pleno controle de todas as circunstâncias, governa sobre os detalhes gerais do cosmos, mas também lida e tem soberania sobre os microdetalhes da minha vida. Nada escapa a seus olhos, nenhuma folha cai de uma árvore sem seu decreto, sem seu consentimento, sem sua autorização, sem sua palavra de poder. O livro do profeta Isaías nos diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Ele colocou as leis fixas e governa sobre elas para preservar a estrutura do cosmos, das galáxias em ordem. E Deus também governa os pequenos detalhes da minha vida e da sua vida. Nesse período de pandemia, com tantas pessoas amedrontadas, com tantas pessoas sofrendo pelo luto, eu quero dizer que não há o que temer. Deus permanece governando a história. Nós podemos sim nos assustar, nós podemos sim ficar preocupados com o tamanho das ondas, com a intensidade da ventania, com o estrago que a ventania e as ondas fazem em nosso barco. Mas lembre-se, nós temos a garantia dada por Deus de que a obra que Ele começou, Ele mesmo terminará. Nós temos a garantia dada por Deus de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a garantia expressa por Paulo em Filipenses de que o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro, porque nós somos cidadãos da ressurreição.
Nós sabemos, pela revelação em Romanos 8, que nem altura, nem profundidade, nem coisas dessa vida, nem coisas que ainda acontecerão, nem nenhuma outra criatura, incluindo nós, nossos pecados, nossas falhas, nossa imaturidade, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, eu quero convidar você a mais uma vez olhar para a sua vida e dizer: Deus, eu preciso muito de sua paciência. Eu preciso que o Senhor me leve a uma relação de maior confiança em Ti. Eu não preciso de mais provas. As maiores provas já foram dadas de que o Senhor me ama. A principal delas foi quando o Senhor entregou o seu Filho na maldita cruz e ali Ele derramou o sangue em meu lugar, recebendo a minha maldição, para que através de sua vitória e de sua ressurreição eu fosse tornado teu filho, herdeiro de tuas promessas, pudesse tomar posse da vida eterna, recebesse o teu Espírito que é santo. Deus já deu manifestações mais que suficientes de que Ele é confiável, de que Ele é soberano, de que Ele nos ama, de que Ele tem o controle de toda a história. Sendo assim, mais uma vez, renove sua confiança nele. Deposite sua fé nele, descanse sua causa nas mãos de Deus, entregue sua causa nas mãos de Deus. Eu volto a repetir, o vento pode estar forte, as ondas altas e teimosas, o barco balançando, mas Deus é o Senhor de sua vida. Ele vela e zela por você, não dorme, não cochila, não descansa o guarda de Israel. Ele é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Entregue sua causa, leve a Deus sua família, leve a Deus seu casamento, leve a Deus seu filho, leve a Deus seus pais, leve a Deus sua condição financeira, leve a Deus seu sofrimento pelo luto, pela enfermidade, leve a Deus seus temores do presente, sua insegurança com relação ao amanhã. Entregue isso nas mãos de Deus. E mais uma vez confesse: sei que Tu és soberano, portanto eu deixo em Tuas mãos toda essa onda, toda essa ventania e espero receber de Ti, ó Deus, uma dose mais segura de fé, uma dose mais amadurecida de confiança no Senhor. Me ajude em minha pequena fé. Eu creio em Ti, Deus, mas eu preciso de uma fé mais robusta, mais anabolizada, com a musculatura mais enrijecida. Tenha misericórdia de mim, Deus. Socorra o seu servo, visite o seu servo com graça e o abençoe. Ore dessa maneira e eu tenho plena convicção que a graça de Deus, que excede todo entendimento, pode visitar seu coração e marcar sua vida com paz. As tempestades podem ser furiosas, as ondas bravias, o barco balançando, mas lembre-se, Deus governa sobre tudo. Ele tem poder para dizer: cala-te, acalme-se e tudo cessar. Na verdade, Deus já fez isso quando ressuscita seu Filho dentre os mortos e o faz subir aos céus e lhe dá todo o poder, assentando Jesus à sua direita. Através desses atos, Deus garante nossa vitória final. Deus garante que ressuscitaremos em corpos glorificados e incorruptíveis e habitaremos num novo céu e numa nova terra, para todo sempre, em sua presença. Portanto, não há o que temer, não há razão para desesperar. Descanse. A palavra de ordem é: descanse naquele que é soberano da história. Deus te abençoe ricamente. Logo mais no culto da noite, se Deus assim permitir, nós refletiremos em Marcos capítulo 5 sobre a narrativa, a revelação de Jesus chegando do outro lado do porto e expulsando os demônios desse homem chamado de o endemoniado de Gadara. Espero você, compartilhe o vídeo, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Meus irmãos, que bênção, que escola dominical abençoada, que alegria, né? Podemos estar aqui reunidos ainda de forma virtuais, mas podemos orar, cantar louvores, ouvir uma palavra especial, bênção demais. Então lembra, hoje o culto às 17h, 19 horas, ainda com o pastor Renato Duarte.
compartilhe o link, convide pessoas, assistam. Tá? E tenham todos, meus irmãos, uma boa semana, uma semana alegre, abençoada, e Deus derrame sobre você e sobre sua casa, e nos encontramos no próximo domingo. Um abraço a todos.